Olá, quarta-feira, 22 de julho. Hoje nós vamos repercutir o tenso cenário da política nacional com o professor da Unesp, Maximiliano Vicente. E ainda... 3.000 proprietários já foram notificados por sujeira em terrenos neste ano em Bauru, mas leis em conflito dificultam a punição. Cientistas mirins. Crianças exploram a natureza no bom sentido em curso de férias do Jardim Botânico. Polícia Militar passa a usar radar inteligente na cidade. O equipamento verifica a documentação do veículo. Com a pior epidemia de dengue da história de Bauru, a limpeza de terrenos é fundamental para evitar criadouros do Aedes aegypti e também a proliferação do mosquito que transmite a leishmaniose. O problema é que muitos donos de terrenos não se intimidam com as notificações da prefeitura. E para piorar, a legislação municipal tem pontos conflitantes em relação ao prazo para a limpeza. Apesar dos avisos, alguns moradores do Núcleo Geisel não hesitam em jogar lixo e entulho em terrenos do bairro. No meio de muito material orgânico, é possível encontrar móveis, aparelhos eletrônicos e até um vaso sanitário. E esse acúmulo de sujeira não foi por falta de denúncia dos vizinhos. Vem quando a prefeitura vem, limpa, passa dias, vem, suja de novo, joga caminhão, joga lixo, tudo aí dentro. Não tem condições. E o dono desse terreno? A gente conhece, diz que ele mora fora do Brasil, veio aí, deu uma limpada, também foi embora, nunca mais voltou. A Olívia é presidente da Associação de Moradores e diz que falta conscientização da população, mas também cobra uma ação mais eficaz da prefeitura. A prefeitura deveria tomar providência, até mesmo limpar e depois achar quem é o dono responsável e fazer uma cobrança, porque isso é muito prejudicial para os moradores aqui em volta. E é justamente esse o trabalho que a Vigilância Ambiental procura fazer. A partir de denúncias, uma equipe é enviada ao local para verificar o estado do terreno. Se houver mato alto e lixo acumulado, inicialmente o proprietário recebe uma notificação para providenciar a limpeza. E caso ela não seja feita, a própria prefeitura pode limpar e cobrar o dono, com o acréscimo de uma multa de 5% do valor do imóvel. De janeiro a junho deste ano, já foram mais de 2.000 denúncias e 3.180 autuações e multas. O problema é que atualmente existem duas leis que tratam do mesmo assunto, mas com prazos diferentes e podem dificultar a punição. O Código Sanitário, instituído pela Lei de 1994, estabelece o limite de 15 dias para o dono do terreno limpar o local. O prazo pode ser estendido para 60 dias, dependendo do recurso. Já pela Lei de 2013, o prazo é mais curto, de apenas 7 dias contados a partir do recebimento da notificação. O prazo não é prorrogável e, caso a limpeza não seja realizada, o proprietário recebe multa. O diretor da Divisão de Vigilância afirma que os prazos do texto mais recente é que devem ser respeitados. A lei nova trata de assuntos que não são tratados no Código Sanitário, né? Como essa redução de prazo, que é importante que a pessoa faça a limpeza em 7 dias, né? E a possibilidade da prefeitura efetuar a limpeza e cobrar por esse serviço, né? Que daí seria 5% do valor do imóvel, um valor alto, que vai levar os proprietários de terrenos a fazerem a limpeza antes que a prefeitura execute a limpeza. Para tentar acabar com as divergências, órgãos como a Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal vão analisar os textos. O objetivo é tornar a fiscalização mais eficaz. Nós vamos nos reunir novamente, agora com o jurídico presente, e tentarmos uma solução para o Código Sanitário. Algo não sendo cabível ao Legislativo, então nós vamos encaminhar como uma sugestão ao Executivo para que ele faça uma modificação no Código Sanitário e esse código ele não entre em conflito mais com a Lei 6367, que é a que está sendo utilizada desde junho desse ano pelos fiscais do CCZ. Enquanto isso, o recomendado é que os proprietários providenciem a limpeza dos terrenos em até 7 dias após a notificação. Um terreno sujo,
e muitas vezes não só com entulho, às vezes o próprio, né, estando com o mato alto, ele acaba mascarando possíveis criadouros para o mosquito da dengue, por exemplo. Se for uma área que tem muitas árvores, então você acaba tendo a produção ali de matéria orgânica, e por estar na sombra, você ter o desenvolvimento do mosquito da leishmaniose. A cada 2 meses, um terreno tem que ser limpo. Essa é a obrigação daquele que tem um terreno baldio, evitando vários prejuízos para a população que mora ali em volta. E com essa chuvinha que vai e volta, qualquer mínimo acúmulo de água já é suficiente para a reprodução do mosquito da dengue. E Bauru pode ter mais chuvas nos próximos dias. Veja os detalhes no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Agora à tarde não chove em nenhum ponto do estado. Há apenas chance de pancadas hoje ainda para o litoral. O tempo deve permanecer mais estável amanhã, mas na sexta-feira a instabilidade deve ser generalizada. Em Bauru não devemos ter chuva nem hoje nem nesta quinta. Por aqui deve voltar a chover apenas na sexta. Agora a umidade do ar é de 66%. Os ventos sopram a 5 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 13 e 23 graus. Amanhã ficam próximos disso, mínima de 13 e máxima de 24 graus. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Bauru fez hoje pela manhã testes com um novo equipamento de fiscalização. O radar ACR, fornecido pela Endurbe, é capaz de identificar pela placa do veículo se o dono está com o IPVA e o licenciamento em dia. A operação foi realizada na Avenida Nações Unidas, a principal via de Bauru. Com o uso da tecnologia, o Batalhão de Trânsito da PM retirou apenas nas primeiras horas do dia mais de 20 veículos com irregularidades. Os proprietários agora terão que regularizar a documentação. Segundo o comandante do batalhão, a partir de hoje, o uso do aparelho será rotineiro nas operações feitas na cidade. Em Bauru, hoje, o banco de dados ele nos conta que tem mais de 250 mil veículos cadastrados somente em Bauru. Desses, 30% tem algum tipo de restrição. Então isso facilita em muito as operações da Polícia Militar, que vai trabalhar assim em cima daqueles veículos que o aparelho acusa. O mais importante é trazer a sensação de segurança para a população, uma vez que estaremos retirando da via pública aqueles veículos que não têm condição de rodar, cujos proprietários também não têm condição de acertar a documentação. Depois do intervalo, tem um programão de férias para as crianças. Os pequenos brincam de ser cientistas pesquisando as espécies do Jardim Botânico. É daqui a pouco, continue com a gente que o intervalo é bem rapidinho. Entre hoje e amanhã, a FAAC, a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru, vai discutir a arquitetura e urbanismo da cidade de Barcelona, na Espanha. Hoje, a partir das 7 da noite, será exibido um filme ambientado na cidade espanhola. Amanhã, no mesmo horário, o professor Alexandre Soares de Oliveira, da FAAC, vai ministrar a palestra Barcelona, da cidade ao urbanismo. As duas atividades serão na Central de Salas. A participação é gratuita, mas é preciso preencher um formulário de inscrição no site unesp.tv/arquitetura Barcelona. Uma das dificuldades dos pais nesse período de férias é entreter as crianças. No curso de férias do Jardim Botânico, elas têm a opção de se divertir e de ficar pertinho da natureza. Uma das atividades desta edição buscou despertar nos pequenos a curiosidade pela ciência. Que férias, que nada! Para essa turminha que vem ao Jardim Botânico, toda hora é hora de aprender. Eles têm entre 8 e 10 anos de idade e muitas perguntas na ponta da língua. E nada passa sem resposta. Os 4 monitores respondem todas as dúvidas. Os dinossauros, eles não morreram na última extinção. Essa é uma parte do curso Brincando de Cientista e hoje é dia de conhecer o trabalho dos botânicos. Por isso, o primeiro passo é observar diferentes espécies de planta preservadas para estudo. Como que o botânico estuda as plantas? O que ele faz para estudar as plantas? Lá ele tira uma pontinha da terra, mas ele não mata ela. Ele pega lá, estuda ela para ver para que ela serve. Mas nada como aproveitar para aprender ao ar livre, não é mesmo, Leonardo? A gente vai coletar a plantinha, a gente vai lá num negocinho de madeira que o tio trouxe, ele vai espremer as plantinhas, a gente vai colocar em uma folha de cartolina. Depois a gente vai esperar colocar em uma estufa
e a gente vai esperar e a gente vai levar para casa. Os monitores, então, levam a turma para coletar as plantas. A cada parada, elas aprendem algo novo. O principal objetivo do curso é tirar as crianças de casa e estimular nelas a curiosidade e o gosto pela ciência. E como dá para perceber, está dando certo. Eu estou achando muito legal. As plantas são muito lindas, muito legal de observar elas. Porque a gente descobre plantas novas que a gente nunca viu. Já descobre mais do que a gente já sabe. Então, é férias, é descanso, mas é aprendizado também. Muito legal. Tô adorando. Nós monitores aqui do Jardim sempre tentamos dar esse caráter de ludicidade, brincadeira. Então eles aprendem brincando, né? Então eu até evito falar, pessoal, nós vamos ter uma aula agora aqui, né? Porque ainda mais uma atividade de férias não tem esse caráter, né? Tem um caráter mais de brincadeira, diversão. Mas todos aqui também trabalham para que esse interesse e essa animação das crianças não se percam ao longo dos anos e possam até ser um incentivo para a escolha da profissão. Muitas crianças relatam, né? Ah, professor, depois eu queria virar biólogo também, queria trabalhar aqui. Então isso para nós é muito gratificante, né? Depois de recolher as plantas, é hora de prepará-las para a prensagem. É por meio desse procedimento que elas podem ser guardadas para estudo. A novidade chama a atenção dos participantes. Eu não sabia que as plantas que morrem, dá para utilizar para fazer experiência com o amassamento delas na folha. Você achou isso interessante? Achei. Porque é diferente, eu nunca ouvi falar disso. Se o aprendizado é grande para esses pequenos, para os monitores é um complemento à formação universitária. É o caso do Caio, que está no 2º ano de Biologia na Unesp. Eu acho legal participar desses projetos para ensinar as crianças. Como é uma dinâmica mais de brincadeira, eu acho que elas acabam se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo. Então elas criam um maior interesse na botânica, que é bem legal isso, nessa idade já ter um interesse, quem sabe futuramente serem biólogos. E para que elas não esqueçam mesmo do que aprenderam aqui, nada como terminar o dia de atividades com uma foto da turma. A VUNESP divulgou hoje a lista dos 360 aprovados na primeira chamada do vestibular de inverno. Os estudantes devem comparecer na faculdade que oferece o curso entre amanhã e sexta-feira para fazer a matrícula. A relação com o nome dos aprovados você confere no site da VUNESP. A segunda chamada será liberada no próximo dia 28, com matrículas nos dias 30 e 31. Vão ser convocados somente os candidatos que confirmaram pela internet o interesse pela vaga. No próximo bloco, o professor da Unesp, Maximiliano Vicente, analisa a atual crise política que atinge o país. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente repercute agora o cenário político nacional. Quem analisa a atual situação de governabilidade da presidente Dilma Rousseff é o historiador e professor da Unesp, Maximiliano Vicente, o Max. Max, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Você sabe, Larissa, que é um prazer imenso sempre estar aqui. Prazer é nosso, Max. Max, a gente sabe, todos sabem que o PT, o partido da presidente, tem uma posição histórica em favor dos trabalhadores, em oposição a políticas neoliberais. Só que neste segundo mandato, a Dilma vem fazendo o contrário do que se espera dessa postura do partido. Você acredita que a insatisfação das pessoas que votaram na Dilma e que de alguma forma se sentiram desiludidas até, isso explica um índice de rejeição tão alto à presidente? Sem dúvida nenhuma, não é? Porque, veja, se nós lembrarmos um pouco que foi a campanha, o partido que saía como oposição, o PSDB, é o que estava propondo as medidas atuais que estão sendo tomadas, enquanto o PT continuava anunciando uma época de crescimento, de distribuição de renda e assim por diante. O que ocorre é o seguinte, é que nós vivenciamos uma crise generalizada, pelo menos em alguns países com os quais o Brasil teve uma aliança histórica, como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como a China, como os países emergentes, e aí as exportações nossas caíram muito, não é? O que provocou todo um desandamento na economia, algo que não estava previsto na época do programa, na época da campanha.
Mas veja, essa situação ela tem que ser enfrentada desde outro ponto de vista, não do modelo que o PT adotou, que seria mexer com os direitos trabalhistas, cobrar impostos de quem trabalha honestamente, não é? De favorecer o sistema produtivo. E isso, somado a uma série de fatores internos, corrupção, lava-jato, inoperância do poder executivo, é o que provocou descontentamento de uma forma geral, não é? Que é triste, é lamentável, porque o país vinha no andamento razoavelmente compreensivo. Veja, nós saímos bem da crise de 2007, 2008, mas, infelizmente, esse respingo que vem dessa crise, que afetou os países emergentes, acabou também infectando o Brasil, né? E o resultado é esse que nós temos aí, uma situação, eu diria que preocupante por enquanto, né? Não mais do que isso, porque nós temos sim um comando efetivo do país, né? Não do jeito que a gente queria ou que esperaria, mas que neste momento atual é necessário tomar essas medidas, que são muito duras, antipopulares, né? Não são mais populistas, e isso provoca uma reação muito negativa por parte da população. Afinal de contas, se você prometeu na campanha que iria fazer A e agora você faz B, isso gera insatisfação por parte das pessoas. Ô Max, essa relação direta, fazendo uma leitura até um pouco superficial, mas se a economia vai mal, a política vai mal também, é bem típico do nosso país isso? Veja, assim, a princípio, Larissa, não há muita relação de uma coisa com outra, né? Mas, sem dúvida nenhuma, né? Quem comanda a economia, pelo menos quem dá as diretrizes econômicas, é o poder político. Né? A insatisfação das pessoas com a política aumenta. Exato, aumenta. Né? Mas eu diria assim, que nós temos que tomar muito cuidado e separar o que é crise política do que é crise econômica. Né? Porque a crise econômica tem uma natureza um pouco diferente e tem que ter um tratamento um pouco diferente. Né? A crise política é você não ter uma base aliada, é você não ter apoio no Congresso, enfim, estar numa situação vulnerável. Agora, a crise econômica afeta o setor produtivo, né? Que no final das contas é o que acaba gerando emprego, é o que acaba gerando os impostos, é o que acaba gerando, enfim, uma dinâmica interna de bem-estar para a população. Né? Agora, quando juntam-se os dois, como é o caso que nós temos atualmente, né? Evidentemente a situação fica muito mais difícil e complicada, porque as medidas que têm que ser tomadas, o Congresso não aprova, não é? Fica tudo paralisado. Paralisa. A sensação é que cada vez estamos indo para pior, é uma sensação, não é um fato, né? Mas é uma sensação, e com isso você cria, vamos dizer, um falso sentimento de impotência. Não é? Quer dizer, para sair, então, tem que mudar tudo. Né? É necessário que se altere o sistema. E, na verdade, não. E é muito amplificado pela mídia também, exato, essa sensação, não exato, é? Né? E a mídia tem uma parte também da responsabilidade nisso. Não que o problema seja da mídia. A mídia não cria o problema. Né? O problema, a mídia noticia. Né? O problema é outro, é quem faz. Mas, como eu estava te falando, né, Larissa, eu vejo assim, no momento atual, é importante que se crie um pacto nacional. Acima do partido, acima da presidente, está o país. Não é? Não devem se jogar interesses pessoais nesse momento que estamos vivenciando. Por quê? Porque hoje é a governabilidade do PT, amanhã não é do PT. Ora, se você aprova no momento atual leis, projetos com caráter de vingança, quem vai pagar a conta é aquele que vai assumir o poder daqui a 3 ou 4 anos. E é isso que falta um pouco de visão no momento atual. Não é? Uma visão muito limitada, personalizada. Veja, quem falou isso é alguém que poderia falar muito tranquilamente o contrário. Foi o José Serra, na convenção do PCdoB. Alertou, falou, gente, o que nós estamos fazendo com o nosso país? Não é? Quer dizer, o que nós estamos criando, o que nós estamos votando, né? O que nós estamos fazendo? Pensamos sobre isso? Ou pensamos apenas no momento atual de vamos ser oposição e vamos derrubar? Não é? Ou seja, a questão da cidadania está esquecida no Congresso. Não é? Quer dizer, nossos deputados estão agindo da forma mais irracional possível e imaginável, não é? Porque eles são os que têm que comandar o país. Na base dessa crise política, tá? Essa relação conflituosa
entre o PT e o PMDB, que são aliados, mas que na prática não se comportam como aliados, e esse rompimento da principal liderança hoje do PMDB, o Eduardo Cunha, com o governo. Na sua visão, ele tem força suficiente para romper com essa parceria PT-PMDB? Eu creio que não. Eu creio que não pelo seguinte, veja, o PMDB ocupa muitos cargos no governo federal, muitos ministérios. A ruptura implicaria no seguinte, você sair, abrir mão de todos esses cargos e tomar o papel de oposição, né? Por enquanto, nós não vimos isso, né? E o Cunha, ele representa uma facção do PMDB, outra facção maioritária, inclusive, não é a favor do que o Cunha fez, não é? Tanto é que ele esperava uma reação do Congresso e o Congresso tomou outra reação. Né? Dizer, estão isolando até a postura dele. Calma, o que você fez ficou muito pessoal, não é condizente com o cargo que você ocupa, de um presidente da Câmara dos Deputados, que tem tanto poder ou tanto quanto o presidente. Não é? Então, a questão pessoal tem que ser deixada de lado. Honestamente falando e agindo, se ele se considera inocente, a primeira coisa que tem que ter feito seria demitir do cargo. Não, eu não quero usar o meu cargo para ficar livre. Eu estou limpo, não tenho compromisso, investiga, veja, porque aí me legitima no que eu falo. Né? Mas não, o que está acontecendo é que nós estamos percebendo que é proteção pessoal. Ele faz isso para uma proteção pessoal, o que prova o compromisso dele de estar envolvido. Né? E o PT entendeu isso, o PCdoB entendeu isso, e por enquanto, quem pode, nestas circunstâncias atuais, se sair bem ou se sair mal, vai depender muito de até onde se consegue investigar e até onde se consegue provar. Né? Porque se de fato se prova que ele está envolvido, né, a configuração do Congresso muda. Né? E aí pode haver uma reversão dentro daquilo que seria o papel do Congresso, que seria aprovar leis em consonância ou não com os projetos do Executivo. Né? Na verdade, Larissa, eu explico isso para os meus alunos da forma seguinte, veja, eu sempre ensinei para vocês que no nosso país o legislativo ele foi subserviente ao executivo e hoje nós temos o processo contrário. O legislativo está encurralando o executivo. O executivo, né? Sim. Portanto, teria que rever tudo que eu falei para vocês. Né? É uma situação, vamos dizer, surreal. Né? Não é próprio daquilo que seria a nossa trajetória política no país. Tá certo, Max. Mais uma vez, muito obrigada por aprofundar essa discussão aqui no Nesp Notícias. E eu que agradeço a oportunidade, sabe que sempre estarei disponível. A gente fica por aqui, o Nesp Notícias volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!